está começando mais um programa Mais Varejo Podcast, que é um novo programa da SA Mais Ecossistema de Varejo. Eu costumo dizer que esse é o programa que vai estar com você aonde você quiser. Em casa, no carro, no trabalho, vai ser sempre possível ouvir os nossos conteúdos a qualquer momento que você tiver aí disponível, né? Nós estamos gravando esse programa do Trade Connection, que é o maior evento do Brasil para trade marketing. E estamos aqui com convidadas muito especiais. A gente está com a Juliana Moretti, que é a diretora de Trade Marketing e Merchandising da Danone, e com a Doane Moda, que é diretora de Marketing e E-Business do Grupo Enxuto. Doane, Juliana, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso programa hoje para a gente falar sobre trade marketing, né, e gerenciamento e desenvolvimento por categorias, né? Então, antes da gente começar esse tema super relevante, queria que vocês se apresentassem um pouco, falassem um pouco das empresas de vocês aí para o pessoal que está acompanhando a gente hoje. Oi, Ale. Bom, é um prazer estar aqui, né, com duas mulheres bem ponderadas, né, e eu estou muito feliz de fazer parte aí da inauguração, né, do podcast e de mais um evento que, por sinal, tá cheio, né, tá bem bacana. Bom, eu sou diretora de marketing e business do Grupo Enxuto Supermercados, né, que fica no interior. Hoje, embaixo ali do guarda-chuva de marketing, então tem a área de trade, a área de price, eu brinco que são os 4 Ps, né? Aí tem o e-commerce também, tem a parte de comunicação. Tem aí aproximadamente quase 20 anos de varejo alimentar, né? Então eu vim aí também de multinacionais, nacionais, como Starbucks, Habib's, Frango Assado, Viena. Então aí tem um pouco de experiência. Eu falo que o bichinho da alimentação pica a gente nunca mais sai. E agora eu tô com esse desafio no Enxuto, né? Que é um varejo alimentar apaixonante do interior. E vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês sobre os temas. Obrigada, Ju. Obrigada, gente. Uma honra estar aqui. Eu fiquei de verdade surpresa de ver um evento tão grande, com tanta gente, com tantas palestras de verdade super renomadas já, né? Obrigada. Vai ser um prazer dividir aqui o dia de hoje com vocês. Falando um pouquinho de mim. Bom, eu também tenho, bem parecido com a Doane, ali, mais de 20 anos já de carreira. Sempre atuei na área de marketing, trade marketing, e-business e merchandising, então acho que a experiência aí me traz, e também grandes empresas, hoje na Danone, os últimos 5 anos aí na Danone, mas antes muito P&G, né, e aí trabalhando em diferentes marcas, diferentes categorias, e acho que ao longo ali da jornada da experiência, colhendo tudo que tem de melhor, tudo que tem de novo, aplicando o que a gente de verdade, né, vê de tecnologia e diversidade para dentro dos nossos negócios, para obviamente né, ajudar a indústria e o varejo. Então, muito feliz de estar aqui e participar. Gina, a gente que agradece aí vocês terem aceitado o nosso convite aí e nossa super experiência aí de vocês, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica. Para a gente começar, né, desenvolvimento por categorias. Tem muita gente que ainda pensa, desenvolvimento por categoria, gerenciamento por categorias, tem diferença entre uma coisa e outra? Eu queria que vocês discorressem um pouco sobre essa questão. Como é que vocês pensam nessas diferenças? Existem, não existem? Como é que é? Olha, eu acho que para a indústria, e Doane, por favor, né? A gente aplica dentro do varejo, né? Eu acho que ela tem uma diferença. Eu acho que hoje a gente evoluiu e a gente fala de desenvolvimento de categoria, né? Eu acho que saber mais sobre o shopper, saber mais sobre comportamento, manejar os dados, né? Para entregar um sortimento cada vez mais eficiente, ou mesmo um comportamento de compra que requer uma gôndola diferentemente montada, né? Às vezes a gente requer mais informações e conhecimento para aplicar isso na prática, para de verdade crescer essas categorias, né? E não só maximizá-las, né? Através dos dados. Então, eu acho que conhecer mais profundamente, aplicar tudo o que a gente sabe de conhecimento do nosso shopper, muda um pouco essa área que acho que antes era muito mais o gerenciamento de categoria, e aí eu acho que nos últimos anos esse papel de desenvolvimento, de crescimento, né, de entendimento mais do negócio do shopper a favor dos dados, né, eu acho que transforma essa área e transforma a forma como a gente hoje se comunica, se relaciona, para que a gente de fato possa propor a melhor experiência, no fundo, né, de compra para o shopper dentro da loja. E seja ela, obviamente, hoje já online ou física, né? A gente já não tem mais
essa separação, né, tão clara quanto existia no passado. E eu falo um ponto que eu até, a gente fala internamente, né, no varejo. O gerenciamento de categoria, eu falo que é para categorias mais maduras, né? E o desenvolvimento, eu acho que ambas são para aumentar a lucratividade, de médio faturamento. E eu falo que a grande magia do GC, o desenvolvimento, é fazer com que o cliente leve aquele produto que você quer que ele leve sem ele perceber que ele está sendo induzido a isso. E eu vejo que o desenvolvimento de categoria, Ju, é muito até, por exemplo, né, aqueles produtos proteicos. Eu acho que é um produto muito bacana, mas ainda precisa de desenvolvimento melhor, porque você vê, eu trabalho em varejo, então às vezes você vê ali junto com achocolatado ou junto com uma área saudável. Então, de fato, o cliente ele tem que perceber o valor desse produto, entender o que ele significa, né? O porquê que eu vou querer levar esse produto. Eu acho que o desenvolvimento ele é muito ligado também a categorias que não têm uma penetração tão forte ou são categorias muito novas, né? Então, isso a gente fala bastante no varejo, até para a gente poder fazer o sortimento e a decisão de dados, né? Eu falo, decisão de as estratégias têm que ser tomadas em base de dados, gente. Eu falo muito tudo que a gente vai fazer, né? Em indústria, principalmente, a indústria faz muitas pesquisas, né, Gil? Muitas. Com certeza, exato. Acho que o bem maior de a gente poder, né? Acho que dessa relação tirar o ganha-ganha, eu acho que é prover um pouco dessa informação que a gente tem, né? Sobre os hábitos da categoria, os hábitos do consumidor, os hábitos do comprador dentro da loja, para a gente poder, de verdade, prover o melhor, né? Acho que esse exemplo que a Doni deu dos proteicos, quando a gente lança IOPRO, não existe uma gôndola, né, para essa categoria. Então, aonde pôr, como pôr, o que testar, né, para ver da onde sai o melhor resultado, o que conversa melhor com o shopper. E aí eu acho que essa jornada um pouco de aprendizado para o desenvolvimento da categoria, ela é muito conjunta, né? Eu me lembro do começo ali de IOPRO, a gente muitas vezes tentando criar a gôndola e muito longe do achocolatado, né, até para valorizar um pouco aquela gôndola em termos de valor, mas muito porque não é o mesmo shopper, né? Não é exatamente o mesmo hábito de consumo, né? Então, como colocar isso para o varejo, como testar? A gente foi desenvolver uma estratégia de ter múltiplos contatos, porque a gente sabia que, por exemplo, o consumidor e o shopper de proteico tinha muito da banana, né? Como complemento, ou uma cesta saudável como complemento. Então, onde está, né? Onde colocar isso dentro da loja? Qual a melhor forma de maximizar realmente essa cesta, né? Esse ticket por uma penetração que ainda não existia, né? Perfeito. E quando a gente, só pegando aqui o gancho do desenvolvimento por categorias, então a gente está falando muito de educação, né? Do shopper, do consumidor, do próprio varejo, às vezes, eu digo no sentido de conhecer mais a categoria e de dados mesmo, como vocês falaram, passando por explicar quem é esse shopper, quando ele consome, o consumidor, quando ele consome. Então, realmente, o desenvolvimento está muito associado a essas duas coisas, na opinião de vocês? Com certeza, com certeza. E eu acho que tem que ser um trabalho extremamente colaborativo entre indústria e varejo, extremamente colaborativo. E hoje a gente ainda percebe esses desafios, né? De compartilhar ali os dados, de entender um pouquinho sobre... Porque as pessoas falam que GC é planograma. Não é, imagina, GC é tanta coisa que a gente vai poder falar um pouquinho aqui. É tão maior isso, não só GC como desenvolvimento. Então, com certeza, Lê. Quer comentar alguma coisa, Ju? Eu concordo um pouco do que a Doni disse, que é muito além, né? Eu não consigo hoje mais, o profissional que está dentro de desenvolvimento de categoria é um profissional hoje que tem shopper, tem insights. Eu acho que é um profissional tão integrado, né? Para trazer um pouco desse comportamento, né, dessa aplicação para dentro da loja, seja de novo online ou física. Eu acho que já foi muito além de verdade, né? Só olhar os dados e gerenciar dados, né? Perfeito. E falando da essência da coisa, na visão assim, do varejo, quais os desafios e as oportunidades do desenvolvimento por categorias? Depois a Ju fala um pouquinho. Bom, eu acho que é primeiramente a área comercial, que tem ali a faca e o queijo na mão, que eu brinco, enxergar o gerenciamento de categoria e desenvolvimento da forma que ele tem que enxergar. O compartilhamento de dados é muito importante entre varejo e indústria. Eu acho que isso é um desafio ainda, né? Eu falo muito que as indústrias, talvez a Ju concorde, elas, a gente vai fazer o gerenciamento para vocês, mas muitas vezes o compartilhamento de pesquisas não acontece,
na sua integralidade. Então é importante a gente entender o sortimento, o shopper, né? Que acho que o shopper tem que estar no centro de tudo. Então faz sentido para mim, eu, através de plataformas de share de vendas, por exemplo, de share de vendas, eu consigo saber os meus líderes de categoria, eu consigo entender o comportamento, o que mais a minha loja vende, o que faz sentido. Então eu acho que as decisões, esse é um desafio, né? Primeiro a área comercial, segundo a gente entender melhor e tomar as decisões, primeiramente em cima do shopper, né? Do meu negócio, que talvez o meu negócio não seja do mercado de outra cidade, seja diferente. Então, acho que é isso. Acho que é um dos principais desafios, eu diria. E acho que eu concordo. Eu acho que o compartilhamento das informações, obviamente, seja as informações, né, das vendas, mas seja as informações de comportamento desse shopper, hoje eu acho que é uma grande oportunidade, no geral, né? Porque na hora em que você senta, principalmente como indústria, a gente senta junto com os varejos para discutir. Não tem como discutir se a gente não tem os dados para que a gente de fato possa analisar, sugerir, né? Aqui funcionou assim, lá vai funcionar daquele jeito, como testar, como parte realmente desse compartilhamento. Então, acho que é o primeiro passo, que para mim é a grande oportunidade. O segundo, para mim, eu acho que é encontrar realmente clientes que vejam valor nisso, né? No sentido de querer trabalhar de fato, né? Com a informação e entregar uma experiência que realmente agregue mais, né? A gente precisa ter essa abertura, né? E aí eu acho que hoje a abertura está muito maior, obviamente, porque eu acho que a gente tem um mercado hoje muito mais de profissionais mais preparados, de uma Scantec, por exemplo, provendo informação mútua igual, né? Para os dois lados. Então, eu acho que a gente está indo para uma era onde está ficando cada vez mais claro que esse compartilhamento é essencial para o futuro, para o crescimento. O shopper está cada vez mais complexo no sentido, né, de navegação, de saber, obviamente, né, a minha compra hoje é online, mas amanhã pode ser física, eu posso estar dentro da física pesquisando online. Então, eu acho que para mim, acho que esses dois vieses são importantes como oportunidade. Perfeito. E como é que você acha que pode ser aprimorado isso, né, na sua visão? Evoluído, por exemplo, esse compartilhamento de dados com o varejo e depois também ouvir a Duane para entender um pouco do lado do varejo. Ale, eu acho que do lado da indústria hoje, o que a gente vê é como a gente leva isso também através da nossa relação do JBP. Então, por exemplo, né, a gente tem hoje a gente já tem um mercado com mais de 70% dos clientes com o JBP, na Danone. Mas a gente, obviamente, desses 70%, a gente também tem clientes que têm desenvolvimento de categoria, clientes que não têm. Então, a gente tenta levar um pouco essas pautas de se já está num determinado tamanho, você já está num determinado desenvolvimento da categoria XYZ, você não tem essa categoria, você deveria investir mais. Mas levar isso através da agenda de JBP eu acho que é bem importante, porque é uma agenda que compartilha, querendo ou não, quase que as mesmas visões, né? Eu preciso do compartilhamento, eu preciso da relação de ganha-ganha, eu preciso da revisão frequente, né? Então, eu acho que é um dos critérios ali que a gente tem, que pode se transformar em plano, que pode se transformar realmente numa receita adicional, e que a pauta é perfeita, né, para ser inclusa ali. Então, acho que na indústria, acho que a maneira como a gente se comunica é muito através do JBP, e esse tema não tem como ficar de fora, né? Acho que debaixo da minha função mesmo como trade, por exemplo, hoje eu carrego o JBP como a grande ferramenta junto ao time de vendas, junto aos clientes, né? Então, eu tenho o time de shopper e o time de desenvolvimento de categoria conectado debaixo também, né? É a sinergia, né? A escala que faz isso. Acho que a gente consegue se conectar através da escala e aí, obviamente, prover junto ao cliente o melhor que a Danone, de repente, pode dar em serviços também. Perfeito. Vocês têm um trabalho muito importante nesse JBP, né? O do JBC. Como é que vocês chamam? Brilhante? A gente chama de Brilhante. É um nome muito bonito, inclusive. A gente tem o JBP, que a gente fala, né, o normal, e o Brilhante, a hora que a gente chega realmente num nível de compartilhamento de rentabilidade, né, as vendas, onde a gente chega no maior nível da relação de abertura para essa relação do ganha-ganha. Então, e desenvolvimento de categoria não está fora dessa agenda. E quando isso acontece dentro desse contexto, desenvolvimento por categoria, os resultados são melhores, né? Com certeza, Ale, assim, eu tenho alguns exemplos, por exemplo, para trazer, né? Então,
a categoria de proteicos, por exemplo, aonde a gente tem desenvolvimento de categoria, cresce mais, né? Chegou a crescer 8% a mais, né? Aonde eu consigo, por exemplo, a gente tem aqueles mobiliários premium da marca Iopro de proteínas, aonde eu consigo colocar e fazer aquilo, né? Os pontos de contato de Iopro dentro da loja, que sai muito através do time de desenvolvimento de categoria, quais são os melhores pontos, aonde ele tem que estar. Se eu tiver só um, que ponto é esse que eu tenho que pôr dentro da loja? O faturamento, né, é maior quando eu sei onde eu coloco, onde está testado, onde eu sei que está complementando o ticket, a cesta daquele consumidor, né? Então, as coisas são completamente conectadas para de verdade entregar o melhor, né? Rentabilizar o que a gente puder fazer entre indústria e varejo. E essa forma colaborativa que você está falando, eu não vi ali até hoje nenhum GC ou desenvolvimento que tenha sido implementado de uma forma correta que não tenha dado resultado. Eu não vi isso ainda. E eu falo isso muito pro meu time, né, de trade que está em conjunto com o trade da indústria. O JBP, estamos em todos, é importante, porque é através do JBP que a gente vai traçar o quê? As estratégias para o próximo ano, certo? E aí a gente, obviamente, vai ali moldando de acordo com as necessidades. Então, assim, essa forma colaborativa, análise de dados, para mim, é a forma do sucesso, porque no varejo... Alô? No varejo, eu brinco que a minha loja tem que estar divertida para o meu cliente, ele tem que chegar lá, ele tem que se sentir confortável. Os produtos têm que conversar com ele tem que entender o que é aquele produto. Ela deu o exemplo do proteico, né, que a gente sentiu no começo ali, né, Ju, um pouco de dificuldade dele entender se era chocolatado, se era uma bebida láctea, se era... o que era, né? Então, e o crescimento de vendas e vem muito essa lucratividade. Então, por exemplo, a gente acabou de fazer um GC no enxuto de cama, mesa e banho do Bazar. A gente cresceu de um mês para o outro com visual merchandising junto, 38%. Então, assim, é muito grande. É muito nítido, né? É muito nítido, exatamente. Perfeito. E vocês também veem lá no Enxuto a importância do JBP e dentro do JBP ter essa pauta de desenvolvimento, ela está presente? Como é que funciona? Não, com certeza. Na verdade, a gente se prepara já bem antes, né, para os JBPs e nessa pauta, primeiro que já vai comercial, marketing, trade, financeiro, logística. A gente leva ali... Uma pauta muito multifuncional, né? Exatamente. A gente já leva ali um grupinho de decisores e aí a gente coloca tanto a questão de categoria, de crescimento, pega a Scantec, todo o share de vendas e junto com a indústria a gente vai traçando qual a melhor estratégia. A gente leva a pauta, por exemplo, das principais campanhas, né, tanto do on como do off. Porque eu falo que o GC, a minha loja física tem que refletir na minha loja online. Eu não posso ter coisas diferentes de maneira alguma, né? Eu até brinquei esses dias, eu entrei num site para comprar e não tinha descrição do produto, não tinha tabela nutricional. Gente, isso é GC. E não estava bem feito. Aí eu falei, mas eu quero comprar esse biscoito, mas eu não sei se tem glúten ou não e eu sou alérgica. Então, assim, eu acho que nem eu falei, né? A gente estava conversando, isso passa por tantos departamentos, né? E no JBP a gente aborda todos os sistemas e geralmente a gente já sai com um plano estratégico estruturado, né? E não só estratégico, mas também o tático, para ir aplicando isso na loja ao longo do ano. E lógico, ao longo do ano a gente vai ali acertando o que precisa acertar com a indústria, mas eu acho que basicamente é isso ali. A gente aplica e eu acho de extrema importância, até para a gente saber para onde a gente quer ir, quanto que eu quero aumentar de venda, né? Qual que vai ser meu sortimento? Vai continuar assim? A gente vai adequar? Quais são os lançamentos? Faz sentido para o meu público? Não faz sentido? Eu falo que a gente tem que facilitar para o cliente, né? A gente já chegou, às vezes, em alguns lugares, tem 15 marcas diferentes. Gente, o cliente fica confuso. Então, a gente trabalha geralmente de 5 a 6 marcas diferentes. Então, a gente facilita a vida dele. O cliente, ele vai até a loja para resolver um problema. Eu não posso dar mais problema para ele. Então, eu tenho que ser muito clara ali, né? O meu comportamento, o meu tráfego de compra ali tem que ser muito fácil. Eu costumo sempre dizer assim, para mim como consumidora, que sortimento é a primeira boa experiência que eu tenho quando eu vou no supermercado, alguma coisa assim. E aí, obviamente, a partir dele vem todo... Quando você fala um tráfego, né, um tráfego bem desenhado, tem a ver também, não tem a ver com a definição de sortimento, mas me ajuda a encontrar o sortimento que eu quero, né? Então as coisas estão muito conectadas, muito bacana. Aí, falando em desenvolvimento por categorias, como que vocês enxergam essa jornada hoje em dia? Assim, principais barreiras, principais cuidados, algumas coisas vocês já falaram
da questão dos dados, do compartilhamento, há outros aspectos que vocês acrescentariam dentro dessa jornada para a gente desenvolver cada vez mais categorias? Olha, eu acho que como indústria, Ale, eu enxergo, porque eu acho que hoje, por exemplo, como indústria, eu não tenho braços para atender a todos. Eu preciso pensar em como conseguir atender cada vez melhor meus clientes, né, e fazer com que as experiências, né, das categorias onde a gente maneja seja melhor dentro de qualquer loja. Mas eu não tenho, obviamente, o mesmo tipo de serviço, o mesmo tipo de atendimento, o mesmo tipo de troca para todo mundo. Então, eu acho que hoje, quase que a penetração para os clientes do serviço de desenvolvimento de categoria, para mim, hoje é uma barreira. E aí, como indústria, a gente tem que pensar. Então, por exemplo, ideias que a gente está atuando hoje em dia. Será que eu consigo ter um portal online que eu tenho menos frequência de dependência de pessoas, mas ainda, obviamente, tenho pessoas ali, mas que nesse portal eu consigo conectar e ter os meus melhores materiais, as minhas melhores dicas, treinamentos de como fazer e aplicar, né, o conhecimento do show para tornar real em projetos para todos os clientes. Então, eu preciso pensar nessa amplificação, sabe? Que não dependa de ficar, acho que, só no atendimento de desenvolvimento de categoria para os top clientes, né? Eu preciso massificar um pouco. E como fazer isso, eu acho que para a indústria ainda é um desafio. Sim, a gente, até no varejo a gente fala bastante isso também, né? E é um desafio, mas acho que cabe ao varejo também, de novo, a gente sempre está olhando revisão de sortimento, né? Quando a gente chama a indústria geralmente está pronta para atender, está pronta para ajudar. Essa questão de compartilhamento de pesquisas é muito importante, a indústria faz muito isso, né? E deixar a minha loja, como eu falei, um lugar agradável. Então, às vezes você chega numa loja, tem tanta informação, tem tanto visual merchandising, tem tanta marca, e não está por categoria, que o cliente se perde, né? Então, para a gente é claro que essa jornada, né, desse cliente dentro da loja é um desafio ainda, né? Tanto para a área comercial como para a área de trade. Então, a gente procura ter ali um fluxo coerente, né, ali, café da manhã, as bebidas, a parte ali de seca salgada, seca doce. Então, a gente está sempre com muito cuidado, né, atuando em cima disso, então, até para criar essa jornada leve, né, então acho que isso é um desafio e sempre tá o on e o off muito junto, a gente percebe que nem sempre acontece, né, então se, por exemplo, se o meu maior atributo, ou se a minha categoria destino, por exemplo, é a adega, ou é o hortifruti, como é do enxuto, eu tenho que ter esse frescor em todos os canais, né, eu tenho que ajudar meu cliente a decidir em todos os canais. Seja no Retire Aqui que nós temos também, seja no e-commerce, seja na loja física, enfim. E eu acho que isso é um desafio ainda, né? Confesso que às vezes a gente tropeça um pouquinho, porque tem que ser a mesma carinha, né? De uma forma talvez um pouco mais... de uma forma talvez um pouco mais objetiva, né? Porque quando você está no e-commerce ali, você tem ali vários varejistas também, então a gente tem que estar com um preço muito bom. E eu acho que outro desafio também, que até o pricing fica embaixo de marketing, por isso mesmo, a gente está sempre olhando o mercado, né? E ser competitiva. Eu acho que isso faz parte do gerenciamento de categoria correto, né? Então a gente está sempre ali olhando muito o pricing de cada produto, qual que é a competitividade, qual margem que eu quero, né? Eu não vou rasgar essa margem, né? E aí até entra no outro assunto que é o CRM. Por que eu vou fazer promocionar um produto se eu posso promocionar para aquele meu cliente específico? Então, como eu falei, né? É um bate-papo que a gente ficaria umas 4, 5 horas tranquilo aqui. Você tocou em 2 pontos que eu acho muito interessantes. Assim, um é a questão do online, né? Eu acho que queria até entender um pouco mais aí esse desafio do próprio trazer o desenvolvimento, o mesmo gerenciamento para o online, ou mesmo as ações de trade para o online. Então, como é que... quais são os desafios que vocês veem, ou as oportunidades, né, que ainda tem nessa área que vocês veem ainda? Eu acho que eu posso começar a falar um pouquinho, e a Ju complementa. A gente faz em parceria com a indústria, eu falo que o e-commerce, ele é financiado, inclusive 100% pela indústria, porque a gente sempre está ali com novidades, mas eu acho que o tráfego de compra, né, tem que ser igual de uma loja física, né, e até mais rápido, ou seja... hoje, por exemplo, eu olho muito meus carrinhos abandonados. E por que eles abandonaram? Será que não funcionou direito? Será que tinha um preço mais competitivo? Ou será que meu site não está funcional?
né? Pode ser também. Então a gente está sempre, até a gente faz muitas pesquisas em boca de caixa mesmo, até para carrinhos abandonados. Olha, você não está mais comprando com a gente. Por quê? Ah, porque do preço, porque o produto é indisponível. Então essa questão de ruptura também conta muito, né? Então eu tenho que ter na minha loja online o que eu tenho na minha loja física. Mas às vezes eu tenho uma ruptura. Então, por isso que é até importante o outro ciclo, né? Que é entender o meu estoque, entender o meu caixa da empresa, quanto que aquele produto vai vender naquele próximo mês, para eu não fazer compra errada. Então, eu acho que é ruptura um dos principais desafios hoje de online e loja física. E integrar, né? Tudo de uma forma que gera experiência para o cliente muito boa, né? Então, acho que esse é um dos principais desafios, entre outros, né? E eu acho assim, olhando pelo olhar da indústria, eu acho que a gente tem os dois desafios presentes, o desafio de trade e o desafio do desenvolvimento de categoria. Eu acho que o conhecimento que a gente tem de navegação, de categorias correlatas, de a melhor forma de encontrar o produto online, do loja perfeita online, é muito bom para que a gente, obviamente, aplique e, obviamente, entenda as diferenças entre o on e o off. Eu acho que esse é um trabalho hoje que já acontece, é vigente, está crescendo e está se ampliando nos últimos anos, o que é muito bom, porque eu acho que torna a experiência muito verdadeira, né? Tanto para a marca quanto, obviamente, para o varejista ali que está disponibilizando no seu site. Quando eu falo de desenvolvimento de categoria, eu olho mais do lado do comportamento do shopper para realmente entender o próximo passo, ao invés de só expor o produto ali no online. Eu acho que essa jornada é uma jornada que está crescendo, acho que é uma jornada que a gente ainda não conhece, começo, meio e fim, a gente ainda vai navegar por muito tempo nisso. E aí, por exemplo, hoje eu já desenvolvo campanhas, às vezes, online para cruzar duas categorias, né? Então, por exemplo, tem uma promoção vigente agora entre Activia e Iopro, né? Porque são duas categorias que a gente pode falar com o mesmo shopper, é o shopper mais de funcional, né? Eu posso ter o mesmo tipo de comunicação para abordá-la, mas eu vou atrás de uma estratégia de CRM com eles, que eles já compram outras cestas, né? Então, como eu faço isso acontecer de uma maneira muito mais rápida e eficaz no online, às vezes, do que no offline, né? Mas é certo não fazer no on e não fazer no off? Não, o consumidor ele hoje está mixando cada vez mais canais, né? Mas como fazer isso com agilidade, como fazer com rapidez, como fazer isso integrado, né? Os profissionais hoje ainda são diferentes, né? O profissional hoje do e-business não é o profissional do trade. Eu, por exemplo, ano passado, na Danone, a gente propôs uma criação de uma figura de trade online, para eu poder olhar as duas coisas integradas, para a gente poder propositalmente ter essa jornada conjunta, né? Não olhar como áreas separadas. Estamos testando, estamos aprendendo, estamos colhendo resultados e tentando tirar o melhor disso. Mas eu acho que é muito novo para o mercado. Acho que é coisa que a gente ainda vai evoluir e vai aprender, né? E tá tudo certo, né? Acho que faz parte, não tem nada errado com isso, mas é novo, né? Eu adoro chegar, às vezes, em clientes que estão preparados o online e a gente normalmente já tem uma relação do offline muito segura, muito madura. Como a gente faz então isso acontecer de uma maneira conjunta, né? Não é separada, é conjunta, isso é integrar as coisas. E é muito bom, porque vem muito aprendizado, né? E aí dali a gente reaplica, dali a gente, obviamente, tira o máximo, né, do que a gente consegue. A Ju comentou uma coisa bem importante que eu falo bastante lá. Tem uma pessoa própria para o e-commerce, tem um comprador para o e-commerce, porque, gente, precisa, né? Às vezes as pessoas não têm esse olhar, né, tão forte, então o e-commerce está lá, está funcionando, mas ele não está com a mesma experiência. Ou a gente, de repente, não fez uma ação que está no off, no on, por uma falta de cuidado, né? Então, é exatamente isso, ter uma pessoa ali olhando só para o e-commerce, né, e não para tudo, porque quando aperta ali, o que acontece? A gente fecha o e-commerce, fica só na loja física, quando está com muito movimento, e não pode. Não, eu acho que o olhar, assim, o que eu aprendi, acho que nos últimos anos com o e-business, o olhar da informação é tão importante e tão valioso, que é mais rápido, obviamente, do que uma loja física, no que você pode colher, aplicar, fazer, né? Mas começar certo. Acho que também isso é chave do sucesso, sabe? Não começar achando que colocou no online e só disponibilidade tá ok. Não. Acho que hoje as indústrias, principalmente, já têm informação suficiente, tá?
Eu coloco online, mas eu coloco como, onde, com que frequência, onde há promoção, qual é o dia correto da promoção, qual é a profundidade correta, né? Preciso fazer para todo mundo? Não preciso. Dá para fazer alguma coisa, né, numa cesta específica? Então, eu acho que o nível de informação que o online hoje já traz para a gente é infinitamente maior e dá para testar muita coisa, né? Acho que essa parte boa também de aprender mais rápido e aí, obviamente, tentar reaplicar aquilo depois para todos, mas eu acho que é um universo encantador. Perfeito, muita oportunidade aí pela frente, né? E aí só algum momento aí, acho que foi a Duane que comentou também da questão do CRM, né? Como que o CRM ajuda pelo fato de você se relacionar diretamente com o cliente, pelo fato de te trazer informações, como que ajuda nessa jornada de desenvolver categorias também? Como é que a gente agrega mais esse componente aí nessa jornada? Eu sou uma defensora do CRM, né? Eu sou uma amante do CRM, eu sou apaixonada. Inclusive, a gente agora trocou de parceiro, né? E eu falo que o CRM, ele não é somente... As pessoas até acham que o CRM vou mandar promoções. Né? É isso, e não é, gente. O CRM é um programa de fidelidade. Ele precisa ser um programa de fidelidade. Então, não é uma forma massiva. Então, eu sei que a Ju, ela é da Danone, eu só vou mandar a Danone para ela. Mas que mais que ela compra? O que está ligado ao Danone? Qual que é o comportamento dela? Né? Aí eu vou fazer um Danone ao real, se custa 5, se a Ju já compra esse Danone, não faz sentido. Então, acho que eu falo que as empresas hoje que não têm um CRM maduro, elas não vão conseguir avançar muito, porque nada mais é de eu conhecer o meu cliente profundamente. Né? Então, eu sei o horário que ele compra, eu sei o que ele compra, se ele compra cerveja comigo, mas não está comprando a carne, está comprando a carne em outro lugar. Então, eu vou oferecer a carne para ele, que provavelmente ele é uma pessoa que vai fazer um churrasquinho no final de semana. Então, hoje eu falo que o enxuto é muito maduro em CRM, a gente gosta e a gente usa muito isso com as indústrias. Então, até para a indústria isso é uma riqueza, né, Ju? Então, ela quer pegar o consumidor do mesmo produto que o dela, mas do concorrente. Eu tenho esse consumidor. Eu não posso dar para ela, mas eu posso fazer uma promoção específica somente para esse consumidor dessa categoria. Isso é uma riqueza e a conversão é muito alta, isso comprovado, né? Já fiz várias ações com a indústria, então eu falo que o CRM ele é muito além disso. E além, né? Não é só promoção, então a gente faz a raspadinha, a gente faz o giro na roleta, então a gente realmente deixa o ambiente ali muito divertido. E o CRM eu aplico em tudo, eu aplico no e-commerce, eu aplico na loja física, eu aplico em tudo. Então, hoje, para mim, é o coração da empresa, porque é o shopper no meio. E eu sei exatamente o que o meu shopper está comprando e por que ele não está comprando. Qual que é a minha cesta média de itens, por exemplo. Se eu tinha 10 itens, agora eu tenho 5, o que está acontecendo? Será que não está bacana? Será que eu não estou com o sortimento adequado? Então, eu falo que tudo, toda semana, às segundas-feiras, a gente olha o CRM e olha tudo. Por que aconteceu isso? Não aconteceu? Então, eu acho que hoje o CRM é extremamente fundamental para aumento de faturamento, ticket médio principalmente, fidelidade, enfim. Eu concordo, gênero, número e grau. Eu acho que hoje o CRM ele já não é uma ferramenta adicional, ele é parte hoje do que a gente, né, tem como relação, como parte de um plano de trade. Né? Hoje, por exemplo, a gente está se utilizando da ferramenta com o próprio enxuto. A gente fez muita ação no lançamento do Energy Boost de GeoPro, né, para conhecer. E aí, a cesta de café cruza, né, a cesta de produtos saudáveis, a cesta de granola, assim, você tem uma infinidade de formas de provocar uma experimentação, por exemplo, de um novo produto, que você entrega uma experiência fluida para o consumidor final, né? Que é gostosa, que é mais interessante, que é muito natural. E eu acho que isso está hoje se prevalecendo para dentro da indústria para tudo. Então, eu olho, por exemplo, a gente foi lançar leite fermentado, que era um segmento que a Danone não atuava. Onde está esse shopper, né? Com quem eu cruzo, com quem eu vou, como eu faço uma experimentação mais certeira? O CRM te dá, né, Ju? Exato. Te dá isso de mão beijada. Esses cruzamentos são muito bons. Eu costumo dizer muito que é tentar olhar o shopper como único, né? Na indústria a gente tem muitas categorias. Se eu olho, né, esse shopper como único, hoje, por exemplo, né, dentro da companhia, se eu olho a mãe ela vai comprar o Aptanutri para a criança, ela vai consumir o IoPro, ela pode consumir um NutriDrink, se ela já estiver na longevidade, ali nos 50 a mais.
né? Se eu olho ela como a mãe, eu olho ela para diversas categorias. E para ativar isso, o varejo hoje tem informações riquíssimas, né? Não só a gente como indústria, mas o complemento de eu conhecer o shopper e eles conhecerem as cestas, né, que estão ali disponível. Eu posso ter um CRM para lealdade, eu posso ter um CRM para experimentação, né? Eu posso ter para diferentes estratégias. Eu adoro a jornada de comunicação que a gente pode, né, criar com essa pessoa para fidelizar, né? Então, leite fermentado a gente vê muito nessa jornada. Eu experimento, depois eu vou lá e faço uma compra de recorrência, depois eu vou lá e lembro novamente, né? E você, fora tudo isso, você consegue pegando feedback no meio do processo, no meio do caminho. E aí depende se ele vai comprar no online ou no offline, né? De verdade, é muito mais o que a gente oferece do que aonde, né, vai se concluir a compra. Então, eu acho que hoje em dia não tem mais como a gente não pensar isso como um plano base, né, para os desenvolvimentos das nossas categorias. E a gente faz muita introdução de categoria no CRM. Como a Ju falou aqui, a gente pega o consumidor e fala, mas ele está comprando tudo isso comigo, e por que não compra isso que é um complemento? E a gente faz essa introdução de categoria dele, do que a gente acha que tem a melhor margem. Até porque, como eu falei, promoção massiva, ela acaba com a margem do varejo. Então a gente tem que ter muita inteligência para a gente fazer a promoção certa, na hora certa, para o cliente certo. E não para aquele cliente que ele compraria mesmo, ele não é daquele produto. Enfim, então, eu sou uma apaixonada por CRM, porque eu acho que o CRM ele muda totalmente o ponteiro de venda, de ticket médio, de na cesta, tudo. Perfeito, muito bacana. Em termos assim de exemplos práticos, de projetos de desenvolvimento, o que vocês poderiam compartilhar com a gente, resultados alcançados do que for possível? Como é que vocês podem trazer para a gente aqui? Eu posso trazer o exemplo que a gente fez da Nori. Do ano passado para cá, o que a gente está fazendo muito forte são os mobiliários premium. Então, os mobiliários premium, ele visa, acho que basicamente 2 grandes aspectos. O primeiro é eu realmente colocar num espaço dedicado onde eu crio o ponto extra para a categoria, mas eu crio o ponto extra com inteligência, né? Então, perto de categorias que realmente vão me trazer penetração ou que vão me trazer um aumento de ticket. E o móvel, por si só, ele educa, ele ensina, ele facilita, ele chama a atenção daquele shopper, né? E para as marcas que a gente está se propondo a fazer isso, e a gente faz com muita qualidade, vem testando isso desde o ano passado, esse ano é um ano mais de expansão, a gente aprendeu muito o ano passado, a gente chega a crescer entre 15% e 20% mais. Então, acho que mostra o quanto a gente realmente se preparar, né, estudar, conseguir de verdade entrar um pouco mais na naturalidade da compra do shopper, né, no momento certo ali com ele, e obviamente, né, se utilizando do varejo que conhece aquele shopper que está ali dentro também, é espetacular. Eu acho que traz ciência, né, para todo o nosso trabalho, para que de fato a gente traga uma conversão ainda maior. Né? Eu acho que para mim esse é um grande exemplo. E aí acho que o outro, que acho que tem muito com a categoria de OPROS, de proteína, é a criação do ponto natural dessa categoria. Até hoje isso é uma jornada, apesar da marca hoje já ser obviamente muito maior, mas a criação do ponto natural é uma jornada intensa para a gente. É uma jornada que é uma agenda forte de desenvolvimento de categoria. Aonde pôr, como pôr, qual é o sortimento, né? Não é do lado do achocolatado. Então tem uma experiência ali muito grande. E nas lojas que eu tenho o ponto natural, complementando com os pontos essenciais ali de IoPro, eu chego a crescer 12% mais. Né? Então é muito, grande, é expressivo, né, os números, para que a gente não utilize ou que a gente não se predisponha a aprender, a debruçar na informação e tentar dali realmente traçar projetos que sejam ações, né, para dentro das lojas. Eu acho que tem dois projetos que eu acho muito bacana, que eu sempre comento. O primeiro foi sobre o bazar, né, que eu comentei. Então, eu estava ali quietinho na loja, escondidinho, escuro. E a gente queria aumentar, né? Primeiro fazer um GC correto e aumentar as vendas do bazar. E nós fizemos, né? Contratamos uma consultoria e foi feito ali um trabalho muito forte, desenvolvimento de categoria e visual merchandising. Nos primeiros 30 dias, a gente já viu um crescimento de 38% em vendas. Então, por isso que eu falo que não tem como dar errado. Se você fizer corretamente, com o visual merchandising correto, não tem como.
E um outro ponto que eu acho que hoje está muito forte é a sustentabilidade, né? E também produtos que gerem valor de alguma outra forma. Por exemplo, a gente fez uma ação muito bacana com a marca de Marias, que é uma marca de arroz e feijão maravilhosa, né? E a gente teve um crescimento de vendas, fazendo um GC, e é uma marca que é feita por mulheres. Tem toda uma história, né? Eu falo que os consumidores hoje, eles optam por marcas que tenham essa sustentabilidade, e a gente cresceu em 2 meses 400% em vendas. Então, assim, são números que você olha e fala, nossa, né? E CRM também, né? Quando a gente olha do que a gente vinha 2 anos atrás para esse, o crescimento foi, assim, enorme também, né? De faturamento incremental, que a gente fala bastante, de ticket médio, então dá resultado. Não tenha dúvidas que dá resultado, só que tem que fazer certinho, tomada informações da base de dados, de share de venda, sortimento, penetração, e dá resultado com certeza. Perfeito, eu acho que vocês trazem aí dados realmente contundentes, né, dos benefícios que todo mundo pode ter aí nessa parceria. E acho que é muito tema aí para a gente falar, a gente pode explorar isso muito mais. Infelizmente o nosso tempo aí está se esgotando, então só queria pedir para vocês darem aí as últimas palavras, as últimas mensagens para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui nesse programa. Eu acho que eu primeiro agradecer, muito obrigada, é muito bacana, né, poder ter espaços como esse para a gente discutir, para a gente trocar. Eu acho que as trocas são gigantes para que a gente realmente aprenda e melhore cada vez mais o nosso dia a dia. E tô aberta, gente, acho que meus contatos estão aí. Quem quiser, obviamente, né, saber mais, fazer negócios com Danone, me procurem. Acho que super à disposição para que a gente realmente cada vez mais transforme dados em negócio. Ali, eu quero agradecer, né, a todos vocês, foi muito bacana, muito gostoso, passou o tempo que eu nem vi. Então, agradecer bastante e dizer que eu acho que esse senso colaborativo entre varejo e indústria é o que precisa acontecer para que as coisas realmente fluam, né? Então, acho que é transparência acima de tudo, comprometimento, né? Então, acho que esse é o recado final, né? A gente precisa ser mais colaborativos, pensando sempre no shopper, né? Porque, na verdade, ele que precisa estar satisfeito, e sem eles a gente não existe. E para quem também quiser falar um pouquinho mais, estou super à disposição. E agradeço mesmo, foi muito bacana, muito bom. A gente também agradece aí a presença de vocês, Juliana e Doane, e também aí a todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse programa de hoje. Realmente acho que uma conversa riquíssima, e a gente aguarda vocês no próximo episódio do Mais Varejo Podcast.